Ontem fiz um artigo sobre zumbilismo digital. Na verdade, quando fui fazer o áudio, eu falei do zumbilismo midiático, que, que acontece sempre, toda vez que chega uma nova mídia. Porque a gente não conhece e aí fica apaixonado, compulsivamente apaixonado pela nova mídia, como aconteceu com a televisão, com o rádio, com o telefone. E aí a gente, a partir dali, não consegue se relacionar bem com ela e aí acaba ficando viciado. E aí você vê, né, as pessoas caminhando na rua, que as pessoas caminham na rua com fone, conversando, tudo bem. Mas que a pessoa caminhe na rua olhando, é uma coisa completamente inadequada. Você olhar, o Google tentou fazer, né, aquele óculos para meio que resolver esse problema, mas as pessoas não conseguiram. Porque o olho não funciona que nem o ouvido, né? Você está ouvindo, você pode lavar a louça. Eu, toda vez que vou, faço áudio de manhã, né? Quando eu vou lavar a louça de manhã, eu separo a louça, eu sempre lavo a louça ouvindo os meus áudios. Né? Para quê? Para eu poder ver se tem algum erro, para ver quantas estrelinhas eu dou para o meu áudio. Às vezes eu dou 5, às vezes eu dou 4, às vezes eu dou 3. Gosto, não gosto, gostei mais, né? Porque é coisa um pouco assim. Não eu gravo de uma vez só, não fico ali, agora vou melhorar. Então, ouvir é uma coisa, ler é outra. E é uma coisa bizarra as pessoas andarem na rua lendo. E aí é o que está acontecendo, foi o que eu falei ontem, né? O que está acontecendo? As pessoas estão sendo atropeladas, as pessoas estão torcendo o pé, as pessoas estão caindo, as pessoas estão esbarrando com os outros. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, toda vez que tem um cara caminhando, olhando o celular, eu não desvio. Eu espero ele chegar bem pertinho, né, e me preparo para o choque. Para mim é meio uma revolta, né, contra essa atitude. Né? E aí eu defendi uma série de coisas, do tipo a educação. Na Coreia já estão colocando os semáforos nas calçadas, porque eu imagino que lá deve ser a coisa. Então, e aí eu acho que veio uma discussão, e aí eu estou aqui fazendo um artigo aqui sobre os desafios da inteligência existencial, eu vou falar sobre isso, que a gente tem que entender que existe um contexto civilizacional. Isso é uma coisa muito importante. Talvez seja assim uma coisa... Porque o que acontece? A gente pensa na nossa cidade, a gente pensa no país, né? Porque a gente não vai dizer, existe uma coisa civilizacional que está afetando a minha cidade. A gente não pensa assim. Mas existe uma coisa, de vez em quando acontecem mudanças civilizacionais na história dos sapiens. A mídia é uma mudança civilizacional. Porque o ser humano... nós somos a única espécie que pensa sobre como a gente pensa, é a única espécie que, para se comunicar, para cooperar, para se organizar, para interagir, para se informar, para conhecer, precisa de uma tecnologia. Desde o início, né, que a gente começou a gesticular, ainda era um desenvolvimento artificial das mãos, tudo bem. Depois a gente teve a oralidade. Aí na oralidade já houve a necessidade de desenvolver a linguagem, as palavras e tal. Aí a partir da escrita, a gente começou a mexer com tecnologia. Né? Até aqueles sinais de fumaça dos índios já tinham de alguma forma ali o uso da natureza para criar o fogo e tinha que ter ali talvez um tapete, alguma coisa para levantar, um pano, né? Para levantar, para fazer os sinais de fumaça, porque as pessoas queriam se comunicar à distância. Então, a partir daí, a gente começou a usar isso. Então, mas não é próprio. Não existe a possibilidade de você estar caminhando, olhando para um celular e lendo. Não tem como você andar e ler. Se você estiver dentro de um ônibus, se você estiver dentro de um carro, não dirigindo, e lendo, tudo bem. Mas a pessoa que está dirigindo não pode, e a pessoa que está caminhando na rua também. E aí estão acontecendo os acidentes e as coisas estão acontecendo. Então tem uma coisa que eu acho fundamental, é dizer o seguinte, nós estamos vivendo uma mudança civilizacional. Isso não é uma coisa fácil, galera.
que é simples. Ah, não, tá, uma mudança civilizacional. Ah, beleza. Não, não é simples. Todos os sapiens estão, de alguma forma, estão vivendo sob a influência da chegada de uma nova mídia. E aí a gente então tem os desafios que reverberam numa série de áreas e reverberam em cada pessoa particularmente. E aí tem uma situação que é, quando a gente vai nessas idas e vindas civilizacionais, isso aí tem a ver com ciência social 2.0, que quem abre a ciência social 2.0 é o cidadão chamado Marshall McLuhan, quando ele diz que a mídia muda a civilização, muda a sociedade. Então a gente sai de uma pasteurização e entra numa singularização. É isto que está acontecendo do ponto de vista de você, dos seus filhos, das pessoas que você conhece. Todo mundo está sendo obrigado a, de alguma forma, se singularizar. Não é mais todo mundo em casa vendo televisão. Tirando os dias de futebol, né? E dependendo também de cada time que o cara torce, ninguém mais fica em casa, sentado na sala, vendo o Jornal Nacional e vendo a novela, porque cada um está no seu aparelho, em cada um dos quartos da casa, vendo alguma coisa diferente. Porque a gente está se personalizando. E a gente, então, tem uma demanda grande. E aí eu estou chamando aqui, e isso é uma novidade que eu não tinha usado ainda, de inteligência existencial. E isso foi porque um podcast falando sobre inteligência emocional, e aí me incomoda, agora está me incomodando essa ideia da inteligência emocional. Porque existe uma falsa dicotomia que foi criada, que existe uma coisa que se chama emoção e razão. E isso eu acho falso. Na minha visão, isso é falso. Ninguém consegue ser totalmente emocional e ninguém consegue ser totalmente racional. Não existe a possibilidade nem de ser totalmente racional, nem de ser totalmente emocional. A gente está sempre embrenhado, né, em reflexões e emoções. Mas aí qual é a situação? A situação, e aí se fala em autoconsciência, e aí para a gente dar um salto quântico na nossa inteligência existencial, que eu acho mais adequada, porque ela junta as duas coisas, ela está falando o seguinte: o que é a inteligência existencial? É a capacidade que você tem de tomar decisões melhores na sua vida, no longo prazo. Em que você diz, cara, eu fiz uma entrevista com a Aide aqui de Teresópolis, iniciei, né, o trabalho da mente centenária, e aí encontrei com ela passeando o cachorrinho, uma senhora de 89 anos. Fui na casa dela e entrevistei ela. Então eu diria que ela tem uma inteligência existencial. Ela está vivendo bem, ela está com a saúde, ela faz as atividades dela, um bom humor, brincadeira, né? Então ela chegou aos 89. Então alguma coisa a gente pode aprender com a Aide. Alguma coisa a gente pode aprender com essas pessoas que já estão chegando a 89, 90, mas que estão com astral bom, que estão com a saúde boa. O que ela faz? Né? Isso é inteligência existencial. Em que ela chega no final da vida dela, não estava ali falando mal de não sei o quê, não estava reclamando de nada, ela não reclamou nada. Ela estava ali dizendo, eu subo escada, em vez de caminhar, quer dizer, com 89 anos ela está subindo escada, passei com o cachorrinho, faz palavra cruzada, faz crochê e tal, e está ali, brincando e tal. E a primeira vez que eu cheguei perto dela, eu falei, Aide, eu não sabia o nome dela aí, a senhora me permite que eu faça uma pergunta? Ela falou, pode fazer duas. Aí eu falei, primeiro eu queria saber quantos anos a senhora tem. Ela falou 89, e queria saber o que a senhora acha de fazer uma entrevista. Ela gostou, adorou, e a gente fez. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma inteligência existencial. E aí, dentro do processo da inteligência existencial, a gente está saindo, a gente está fazendo uma mudança civilizacional que está impactando em cada uma das pessoas. Quando a gente tem centralização, a tendência é a gente baixar a taxa da inteligência existencial. A gente passa a ser regulado por paradigmas existenciais mais fracos, porque a gente vai caminhando, quando a população vai aumentando, obrigatoriamente a gente vai pasteurizando a sociedade.
porque a gente precisa produzir produtos e serviços mais pasteurizados, e para as pessoas aceitarem a pasteurização, a gente vai centralizando. As mídias vão se centralizando, os governos vão se centralizando, a sociedade vai se centralizando, os paradigmas existenciais vão centralizando. Aí começa sucesso, fama, dinheiro, uma coisa mais importante, o American Way of Life. O negócio é ganhar dinheiro, o negócio é aparecer, o negócio é não sei o quê. E aí tem uma coisa que está acontecendo que é muito interessante, dentro dessa ideia do zumbilismo digital, que a gente está vivendo hoje uma coisa que é o fim de uma era civilizacional e o início da outra, e a gente está dentro da nova era, a gente quer ser o artista da TV Globo. É um pouco por aí que eu vejo essa coisa do Instagrante, nessa vida Instagrante, que as pessoas queriam, né? Os artistas da Globo eram assim, de milhões de pessoas, tinham lá meia dúzia. E as pessoas hoje falam, não, mas hoje eu posso botar no Instagram, hoje eu posso ser um artista, eu posso ser famoso. E aí as pessoas ficam ali colocando coisas e vendo os outros colocarem coisas, e aí as pessoas ficam disputando Ibope, disputando seguidor. Ou seja, nós temos paradigmas existenciais mais fracos numa mídia nova, quando na verdade as duas coisas são incompatíveis. Porque a gente precisa de paradigmas existenciais mais fortes, numa singularização, e deixar que esses paradigmas mais fracos de lado, para a gente poder aumentar os paradigmas existenciais mais fortes. Porque agora nós podemos fazer isso, porque a gente está singularizando, e aí a gente pode fazer produtos e serviços mais personalizados, porque as pessoas podem consumir serviços mais personalizados. E aí a gente entra num ciclo de descentralização e num ciclo de singularização. Aí eu botei, né, que alguns paradigmas existenciais que se perpetuaram ao longo do tempo e geraram vidas melhores e mais longas. É o caso do Ikigai, em que os japoneses colocaram lá, né, demanda, procure um meio do caminho entre demanda, vocação, paixão e viabilidade. E aí você vai ver o que é viabilidade, ou seja, que é possível de você ganhar dinheiro, o que tem de demanda no mercado, o que eu sou apaixonado, o que eu sou bom. Às vezes eu sou bom numa coisa e não sou necessariamente tão apaixonado, às vezes eu sou tão apaixonado, mas não sou tão bom, porque de repente é difícil. Eu, por exemplo, adorava jogar futebol, mas eu me destaquei mais no basquete. Então eu fui jogar basquete, mas eu era apaixonado por futebol. Mas aí eu falei, cara, o basquete eu vou conseguir entrar na federação. Entrei na federação e jogava, era titular. Então eu preferi o basquete, abrir mão um pouco da minha paixão pelo futebol. Apesar que eu jogava bem, apesar que era centroavante, fazia os golzinhos, mas eu nunca iria ser federado no futebol, porque eram, sei lá, quantas pessoas jogam futebol e quantas jogam basquete, né? Então, alguns paradigmas existenciais não se perpetuam ao longo do tempo. Essa coisa de fama, sucesso, dinheiro, etc, etc, é uma coisa que aparece aqui e ali, mas que a pessoa, né, você vai pegar aí vários e vários e vários casos de pessoas que tiveram tudo isso, caso do Michael Jackson, do Elvis Presley e tantos outros aí, que conseguiram tudo isso e a vida deles foi um caos no final, né? Morreram muito mais cedo, muito mais tristes, muito mais deprimidos, e aquilo ali não sustentou. Não foram satisfeitos, não viveram até os 89 anos satisfeitos como a ideia. Então, o que pode ser? Tiveram paradigmas existenciais mais fracos, né? A inteligência existencial não foi tão grande. Claro, são talentos e tal, mas podiam gerenciar sua inteligência emocional melhor, né? O caso da Fernanda Montenegro, por exemplo, que eu acho que, de repente, talvez até o Caetano um pouco, né, que conseguiu produzir ao longo do tempo, não se abalou por fama e dinheiro, e aí a gente então teve essas coisas. Bom, vamos lá. O passado nos mostra que determinadas condutas nos ajudam a viver mais e melhor. Quanto mais pensarmos no longo prazo, mais podemos tomar decisões melhores no curto. E é por isso que é importante essa ideia, esse trabalho da mente centenária. A gente querer viver 100 anos e a partir daí dizer,
Não vou comer isso, não vou comer aquilo, vou fazer ginástica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para a gente poder chegar lá com saúde e com humor legal. Quanto mais nos dedicarmos aos valores mais perenes, isso a gente vai ver no passado, que eles vão se mantendo, que sobrevive ao tempo, mais nos invadirá uma sensação do bem-estar. Quanto mais cuidarmos de forma adequada do nosso corpo e da nossa mente, mais nossa vida tenderá ao saudável. Aí a gente vai fazer essa passagem civilizacional dos paradigmas existenciais exógenos para os paradigmas existenciais endógenos. Os exógenos eu estou comprando esse carro, apesar de aquilo vai me dar um estresse danado para pagar, para mostrar para o meu vizinho que eu também tenho um carro igual dele. E os paradigmas existenciais endógenos, e a gente aqui defende, né, dentro da nossa visão da inovação pessoal da Bimodais, o bom TRC. Você tem que acordar de manhã, você tem que avaliar a sua semana, você tem que avaliar seus dias, como? Usando o bom TRC. Como é que está o seu bom humor? Como é que está a sua motivação? Como é que está a sua tranquilidade, resiliência e criatividade? Quando você puder olhar para tudo isso como métrica e dizer, cara, eu estou, da mesma maneira que você pesa na balança, eu estou fazendo tal e tal dieta, e aquilo ali está reduzindo o meu peso, eu estou me sentindo melhor, fiz o exame de sangue, as taxas estão boas, beleza, a métrica está funcionando. E a métrica da inteligência existencial é bom humor é o bom TRC. Bom humor, tranquilidade, motivação, resiliência e criatividade. É isso que funciona. E aí a gente trabalha com a ideia da mente primária e a mente secundária. Que o Goleman, quando fala de inteligência emocional, ele fala de mente emocional, mente racional. Não gosto. Né? O Kahneman fala de mente rápida, mente devagar. E a gente fala de mente primária. A mente primária é a formatação básica obrigatória, que é a base para a gente poder virar sapiens, mas ali vem cheio de problema. O que a gente tem que fazer? Revisar o tempo todo para a gente identificar os traumas, os transtornos, né? As memórias, as emoções, e a partir dali poder dizer o que eu faço com isso para que eu possa ter uma existência melhor, para que eu possa aumentar o meu bom TRC. E aí então a gente vai trabalhando nessa direção. Tem algumas dicas, né? Fazer caderninhos de crise, ter um diário de bordo dos aprendizados existenciais e profissionais, agradecer a existência sempre, reconhecer os momentos tops do dia, da semana, transformar erros em mandamentos, aprender a se perdoar a si e aos outros e evitar tudo aquilo que faz mal e procurar aquilo que faz bem. E ainda, né, trabalhar na zona de atuação e não na de preocupação. Termino com aquela frase maravilhosa que eu falei ontem, mas vou repetir hoje. A vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. John Lennon. Bom, galera, estamos aí, Bimodais, agora no final do ano estamos completando 7 anos desenvolvendo a ciência da inovação. Tanto se fala de inovação, e eu tenho até aquela camiseta que diz assim, inovar pode, mudar jamais. E aí a gente então entra, né? E a gente fala de inovação, mas não tem ciência. Então a gente entrou na ciência da inovação, está desenvolvendo a ciência da inovação, publicou o livro sobre Administração 3.0, inovação grupal, fez o livro Civilização 2.0, inovação civilizacional, e agora estamos desenvolvendo, esse ano estamos já com vários livros na Amazon falando sobre inovação pessoal, sobre o Sapiens 2.0, os desafios que a gente tem. E a gente está aqui, construiu a ciência 2.0, uma ferramenta, né? Um ambiente de pesquisa 2.0, em que é crowdfunding, a gente consegue sobreviver aqui com os cursos, com as palestras e com a contribuição dos alunos, tanto dos bimodais endógenos, que financiam todo o semestre para a gente poder estar aqui, como das pessoas que contribuem, os exógenos que contribuem de vez em quando, fazendo um Pix. Então eu te convido para você ajudar esse projeto. Eu gosto muito do que o Nepo fala, etc. Cara, gosta, mas ajuda, dá uma força, né, para que a gente possa continuar esse trabalho, e a gente tem muita contribuição para fazer daqui para frente, né, dentro do meu projeto de mente centenária, quero viver até os 100 anos, então eu ainda tenho aí uns 30 e tantos anos para poder ajudar as pessoas a abraçar paradigmas existenciais mais fortes, as pessoas superarem
os microtranstornos e a gente poder ajudar o Sapiens 2.0 a viver e ter um bom TRC alto. É isso. O que vocês dizem?